A busca de informações sobre o perfil demográfico dessa população indígena gerou uma pirâmide populacional, né? Que é essa pirâmide aqui, tá? Em relação, isso aqui tá lá no material didático, tá? De vocês. E aí tem as cores, né? Os homens, que é de azulzinho, de 2010, as mulheres de vermelho também, e os valores percentuais em relação ao número de população indígena, né? A pirâmide, né, da populacional indígena mostra um predominante das faixas etárias mais jovens, menores de 15 anos, né? O que pode ser explicado pela elevada taxa de natalidade na maioria dos grupos étnicos que vivem no país, né? Então, os indígenas, eles são bastante férteis, né, para gerar criança. Ainda bem por isso, né? Segundo a situação, né, de rápido crescimento demográfico, exige uma ampliação contínua da capacidade instalada nas unidades de saúde. Precisa-se ter uma melhoria para poder suprir, né, todo esse elevado aí número de crianças nascendo. E fazer, né, à frente as novas demandas que surgem a cada ano. Reduzindo, né, o número de idosos na pirâmide fala a favor de uma baixa perspectiva de vida ao nascer. Né? Algo que costuma estar ligado a precárias condições de vida e aos níveis inadequados de acesso ao atendimento à saúde, né, ao lado da baixa resolutividade dessas ações. Então, o índio, né, o idoso, dentro das aldeias, ele é meio que deixado mesmo de lado, sabe? A população indígena idosa, eles são meio que negligenciados mesmo, literalmente, porque para eles já perdem, né? Depende também do indígena, aquele que não tem um lugar, não é pajé, não é cacique, não é tuxaua, né? Ele acaba que perde o seu valor, né? Porque ele já não pode mais caçar, ele já não pode mais trazer comida, né? E aí ele acaba que vai ficando meio deixado de lado, muitas das vezes nem alimentam mais, né? Esse idoso, e eles acabam que eles morrem mesmo por conta de negligência. Por outro lado, né, perfis sociodemográficos deste tipo costumam estar associados aos perfis epidemiológicos, né, em que predominam as doenças infecciosas, algo que é confirmado pelas publicações disponíveis, né? Então, constantemente, essa população indígena ela está sendo disseminada pelas essas doenças, que são as doenças infecciosas. O contato com os garimpeiros, né? Existem muitos indígenas que são contaminados pelas ISTs, indígenas também, né? O número de indígenas que são contaminadas pelo HPV e que desenvolvem o câncer de colo do útero também é muito grande, e aí também tem muito a ver com a cultura deles, né? Que eles não fazem exame frequente, eles não costumam procurar, né, esse tipo de exame periódico, né, que precisa ser feito uma vez ao ano. O fato dessas mulheres terem crianças, né, gestações umas atrás da outra também pode, né, a multiplicidade de parceiros, isso tudo pode comprometer e podem fazer com que eles desenvolvam, né, doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis e também possam comprometer todo o processo dela, né, todo o sistema dela. Ou seja, ainda que os problemas de saúde da população indígena possam ser graves, a maior deles pode ser resolvida, né, ou amenizada pelos cuidados da atenção primária, né? A saúde que os DICEIs deveriam estar aparelhados para oferecer, né? Então, se todas as unidades básicas que trabalham diretamente, né, o atendimento primário, a atenção primária, tiver condição, né, condição, espaço, insumos, profissionais, sim, conseguimos amenizar todo esse processo de contaminação, toda essa extinção de muitas aldeias
que nós vamos fazer o cuidado, né? Ou até mesmo tentar reduzir esse número, né, de indígenas que são afetados por N patologias e acabam que que sofrem muito com todo esse processo e perdem suas vidas, muitas das vezes por conta de falta de cuidado, né? E aí o perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil é bastante complexo, né? As doenças infecciosas respiratórias permanecem como importante causa de morbimortalidade. Então ainda se morre muito por conta das doenças respiratórias, né? São as doenças infecciosas, as parasitárias, né? E essas doenças que se fala, respiratórias, as parasitárias, são as doenças de verme mesmo, sabe? Essas doenças, a criança está com crise de verme, infelizmente existe muito, por conta da higiene, que a higiene não é uma higiene completa. Então, eles são constantemente, né, contaminados pelos parasitas, né? Ao mesmo tempo, vem ocorrendo um variado processo de transmissão, no qual os agravos passam a exercer forte pressão sobre os perfis de adoecimento e morte pré-existente, né? As doenças infecciosas que são por parasitas e agora, né, que são as doenças respiratórias, agora existem muitas tribos indígenas que estão sendo contaminadas, né, pela Covid, então é importante ter, né, esse cuidado em relação aos indígenas, né? Por eles não terem a mesma imunidade que nós temos. Então, para eles, tudo é mais complicado. Toda doença que eles começarem a desenvolver, para eles o agravo sempre será maior do que para os não índios, né? E o caso das doenças crônicas não transmissíveis, dos transtornos mentais e do comportamento das causas externas do adoecimento e morte. Então, essas causas externas, né, já tem outros casos. As doenças mentais e comportamentais também trazem bastante óbitos para essas tribos indígenas, né? Os padrões de adoecimento e morte dos povos indígenas no Brasil contemporâneo. A mortalidade infantil, né, para alguns povos indígenas, a mortalidade infantil pode assumir valores relativos, né, baixos, como os observados dos Wairê e dos Xingu, né? 18,3 por 1.000 nascidos, né? Mas também pode alcançar valores muito elevados, chegando a 100 por 1.000 nascidos. Em relação a essa mortalidade infantil, existe também, né, um parâmetro que nós temos que levar em consideração, a cultura, né? Existe ainda, infelizmente, né, o infanticídio, né? A cultura deles é bem diferente da nossa. Então, quando as crianças nascem com alguma deformidade ou com alguma doença que eles acham que meio que sobrevivência mesmo. Se eles acham que não vai sobreviver, eles acabam que eles cometem mesmo infanticídio. E aí, infelizmente, é cultura e a gente nem pode se envolver nisso. As doenças infecciosas e parasitárias, né, que são o quê? A tuberculose, a malária e as hepatites virais. As infecções respiratórias agudas, né, que ainda há pouco eu falei, doenças diarreicas, né, e os parasitas intestinais, né, que são constantes por conta que é precário, né, a higiene deles. Doenças crônicas não transmissíveis e doenças e agravos relacionados ao estado nutricional. Então, a nutrição deles é muito precária por conta da cultura deles de alimentação, que é bastante diferente da nossa, né? As doenças de desordem, que são as desordens sociais, que são o alcoolismo, né? Eles cometem muito suicídio. A saúde bucal dos grupos indígenas no Brasil também é muito prejudicada, né? E nós sabemos que a nossa boca, ela é muito contaminada e se você não cuida, piora ainda a situação, né? E aí, dentro, né, de todas essas doenças, existe também, né, aquelas doenças que os brancos vão trazendo, né?
vão colocando esses índios, né, em exposição. É por isso que, quando se trata da população indígena, nós temos que ter um cuidado redobrado, né, tanto na hora que for ter o contato, como a hora que também for sair de lá, né? Tem que ter todo um cuidado, e agora mesmo, né, nessa fase de pandemia, ainda mais, né, as tribos elas estão tendo que modificar, né, tendo que ter um cuidado redobrado. É muito difícil, né, você mudar uma cultura, né, pra gente que não é indígena. Foi muito complicado a gente ter, né, mudanças em relação ao uso de máscara, a lavagem constante da mão, né, ter o cuidado de higienizar as coisas quando chegar em casa e ir logo tomar banho, porque pode estar contaminado. Isso tudo pra gente é diferente. Imagine para eles, né, que vivem outra cultura totalmente diferente da nossa, né? Mas o mais importante, né, em todas essas tribos com nomes complicados, né, com culturas diferentes da nossa, é a gente entender que os profissionais de saúde eles têm que estar preparados para essa diversidade, né? Nós temos que estar preparados para receber essa população indígena com muito respeito e fazer um trabalho de excelência, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido, fora os nomes complicados, né? Mas lá no material didático de vocês está bem explicadinho esses nomes, e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, ok? Muito obrigada e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!